Eu volto aqui para o estúdio, onde está o nosso analista de política, Caio Junqueira, que ontem nos trazia desdobramentos dessa notícia, os impactos na política nessa investigação que pode vir a acontecer contra o ministro Alexandre de Moraes. E hoje temos as notas dos dois lados. A Luciana já tratou das duas, mas é sempre bom repetir e mostrar. Primeiro, a nota aqui no nosso telão do Banco Central. O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Ponto final. Não informa a data em que essas reuniões aconteceram, nem outras autoridades presentes nessas reuniões. Já a nota do ministro Alexandre de Moraes é mais longa. Cita, além do presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, presidente e vice-presidente jurídico do Banco Itaú. E ainda envolve a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da Febraban, do BTG e os vice-presidentes do Bradesco e do Itaú, com conversas exclusivamente, e eu destaco exclusivamente, assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, que ele falou lá em cima, a Lei Magnitsky. De novo, repito, exclusivamente, que serve para deixar muito claro, pelo menos essa é a ideia do ministro Alexandre de Moraes, de que ele tratou apenas de Lei Magnitsky, nada de Banco Master. Daí eu pergunto para o Caio Junqueira se esses dois posicionamentos encerram essa discussão, Caio. Não acredito, Márcio. Bom, vamos lá. Primeiro, a primeira nota é a do ministro Alexandre, mais ou menos 7h30 da manhã. A segunda nota, não sei se quem nos assiste viu o horário, 10h47. Então, a nota do Banco Central é praticamente reiterando, não nos mesmos termos, a nota do ministro Alexandre. Tá ali, essa nota está no site, inclusive, do Banco Central. Está ali 10h47 da manhã, 2, 3 horas depois da nota do ministro Alexandre de Moraes. Mas a nota do Banco Central, ela não fala, não tratamos de outro assunto. Falou, confirma que tratamos de Magnitsky, ok. Mas e de Banco Master? Tratou ou não tratou? O ministro Alexandre diz exclusivamente. O Banco Central não fala exclusivamente. Bom, esse é um ponto. Mas, Márcio, eu acho que a grande questão desse caso todo, da relação do Alexandre de Moraes, Banco Master e o escritório, é que ele não responde, por exemplo, houve um contrato de 129 milhões de reais do escritório da Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master. Até hoje o ministro Alexandre acho que entendeu que não precisa responder, mas precisa responder. Qual que é o objeto do contrato? Porque, Márcio, a gente fala bastante com advogado, né, nós repórteres políticos, quase todo dia na nossa atividade, a gente fala com advogado. Não existe contrato desse no mercado. Não existe. Um contrato muito alto de um grande advogado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, 5 milhões, 10 milhões por alguns anos. Não existe. E no caso do Banco Master era uma queixa-crime. Uma queixa-crime num mercado aquecido em São Paulo, 150 mil reais. Um bom criminalista, um bom advogado, ele vai cobrar 1 milhão, 2 milhões. Aqui a gente está falando, Márcio, 129 milhões de reais. Bom, o contrato não apareceu. Qual que é o objeto? Teve serviço prestado? Quando você faz uma busca, você não acha uma operação nos tribunais do escritório da mulher do Alexandre de Moraes, alguma petição, você não acha nada. Então, houve o contrato, é esse o valor, qual que é o objeto? Houve o serviço contratado? Não responde isso. Então, na minha visão, o Alexandre de Moraes responde o que ele quer ali depois, porque ficou muito ruim ali também para ele essa situação como uma suspeita de uma advocacia administrativa, que é um servidor público se prestar a um serviço privado. Agora, ele tem o benefício do tempo, é alguém muito poderoso. Se a gente pensar os processos em que ele é relator, será que ele teria essa parcimônia ou será que já teria um despacho dele, como ele costuma fazer, determinando em 24 horas, em 48 horas, que a OAB se manifeste, que a PGR se manifeste, né, conhecendo o rigor com que ele trata os casos, principalmente contra bolsonaristas, é de se imaginar que se ele fosse o relator desse caso, ele teria o mesmo rigor. Não está tendo. Ele respondeu ali de maneira genérica uma parte da história. O resto ele não respondeu, na minha visão, claro, Márcio, pode ter gente que discorde. E aí ele tem o benefício, acho que, do prazo, porque, bom, depois de amanhã é Natal, né, Márcio? A gente vai passar aqui,
Tem Ano Novo, tem Janeiro, tem Carnaval. Quando você fala benefício do tempo, é isso? É o retorno principalmente do ano legislativo? Sim, porque a política, ela demanda um tempo também. E se está tudo fechado, Congresso Nacional, enfim. Agora, é um caso que essa nota ele não responde tudo que ele precisaria responder. E você acha que dentro do Supremo Tribunal Federal podem surgir pressões para que ele explique melhor essa história? Difícil, Márcio. A gente pode dividir o Supremo Tribunal Federal em duas partes. Tem uma parte que é contida, né, e é bom que assim seja, e tem a parte que é mais política e menos contida, que são os ministros mais políticos, o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, o ministro Dias Toffoli. É um tribunal que ele reage muito sempre de maneira corporativa, os outros poderes também, o próprio Congresso, mas o Supremo Tribunal Federal estamos falando de 11 pessoas. Isso não significa que não haja um constrangimento, né? Assim, com esse caso todo. Isso não significa que muita gente não está com interrogação, não está sentindo o tribunal exposto. Mesmo nos outros casos, quando a gente vê ministros do Supremo com atuações privadas, entre aspas, a gente sabe, por exemplo, o ministro Gilmar tem o IDP, que é uma escola, faz cursos e tal, é tudo muito mais às claras, não tem muito um contrato que você não sabe se tem ou se não tem, num valor fora do mercado, com um cara enrolado, que é o Daniel Vorcaro. Então é um caso que constrange o Supremo. Agora, de pressão interna, eu acho que isso é um pouco mais complexo e difícil em se tratando de Supremo Tribunal Federal, que é um poder que está muito empoderado, principalmente de 10, 15 anos para cá. Muito obrigado, Caio Junqueira, que de novo volta ainda nessa edição do CNN Prime Time.